Toma comigo agora a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Examinais as Escrituras, porque elas de mim testificam, diz o Senhor nosso Deus. Tome comigo a Bíblia, no segundo livro dos reis de Israel, segundo livro dos reis, capítulo de número 4. Tome comigo a palavra, segundo livro dos reis, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 8, eu quero fazer breve leitura da palavra com você nessa manhã. Diz o versículo de número 8, livro dos reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez, ela sugeriu ao seu marido: olha, eu sei que esta pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele, no terraço, um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nela. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou, e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho e seu marido é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chama-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta. E Eliseu lhe declarou: por volta desta época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou e no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça, ai que dor de cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leva-o à sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia, então morreu. Ela subiu, deitou-o sobre a cama do homem de Deus, e depois de fechar a porta, se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda? Não é Neomênia, dia de lua nova, nem Sabá. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fica em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou a seu servo: conduz-me depressa e não para no caminho, senão quando eu mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus.
no Monte Carmelo. Assim que ela avistou de longe o homem de Deus, alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e indaga-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Oh, glória a Deus, bendito seja o Senhor. Amados, Livro dos Reis é um maravilhoso livro histórico. É um livro cujas narrativas vão despertar no teu coração mais desejo de conhecer a Deus, mais desejo de ter intimidade com Deus. As suas narrativas são maravilhosas. Os livros históricos vão te ajudar a se aproximar mais de quem é Deus. Aleluia. Eu te estimulo a ser um leitor da Bíblia Sagrada. Eu te estimulo, você que nunca leu a Bíblia, a começar a ler e a conhecer a palavra de Deus. Nós temos aqui no segundo livro dos Reis, a partir do versículo 8 do capítulo 4, uma narrativa das vivências do ministério do profeta Eliseu. Eliseu, que é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O ministério profético que ele começa depois de ter ele mesmo servido o profeta Elias, um profeta que impactou a nação de Israel. Agora Eliseu dá continuidade ao ministério profético. E Eliseu, ele adquire de Elias um hábito de estar orando ao Senhor, de estar buscando ao Senhor na altura, na altitude do Monte Carmelo. E nas suas andanças em direção ao Carmelo, indo buscar a presença de Deus, indo buscar mais de Deus, mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus. Porque uma coisa, querido, é você conhecer a Deus a partir da palavra. É maravilhoso, é necessário. O conhecimento de Deus pela leitura da palavra, ele vai nos aproximar de Deus, sabe? Vai encher o nosso coração com o conhecimento de Deus, daquilo que Deus nos revela pela sua palavra. Mas o envolvimento com o Espírito de Deus, o envolvimento com Deus, vai além da leitura e do exame, do estudo da sua palavra. Deus, ele é uma pessoa. Deus, ele não é um personagem de um romance, não. Deus, ele é real. E com alguém que é real, alguém que é uma pessoa, é preciso conversar com Deus, é preciso se aproximar de Deus, é preciso dialogar com Deus. Não obstante, o livro do Gênesis declara que no princípio criou Deus os céus e a terra, e sendo a terra sem forma e vazia, disse Deus, veja, a criação já inicia com Deus falando, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E toda a narrativa do Gênesis inicia com Deus falando. Ora, ele é uma pessoa. É impossível que eu me relacione com alguém se eu não conversar com essa pessoa. Moisés, quando se encontra com Deus, naquela manifestação da glória de Deus na sarça que ardia e não se consumia, ele ouve o Senhor chamando, ouve o Senhor indagando-lhe pelo seu próprio nome, porque Deus conhece cada um de nós. Moisés, e Moisés se aproxima, e a dada altura, então Moisés vai perguntar: qual é o teu nome? Porque todo bom diálogo, todo início de relacionamento principia com você perguntando à pessoa: qual é o teu nome? Sabe, as pessoas às vezes têm apelídios, mas ninguém gosta de ser tratado por apelídio. Todo mundo, na verdade, ama ser tratado pelo seu próprio nome. Então, qual é o teu nome? E quando Deus declara o seu nome, Deus declara quem ele é para Moisés. Deus fala do seu caráter, Deus fala de si mesmo. Deus está se apresentando a Moisés naquela cultura. O nome dizia da essência
daquela pessoa com quem se conversava, aquela pessoa a quem se estava a travar conhecimento, com quem se estava a se envolver em um relacionamento. Então Eliseu, ele recebe o ministério profético de Elias, quando Elias é levado aos céus. Mas Eliseu, ele não fica apenas com a capa de Elias, Eliseu não fica apenas com os rolos dos livros de Elias, mas ainda Eliseu adquire o hábito que ele via no seu mestre, naquele que o tutelou, sabe? Ele via naquele que o discipulou, o hábito de conversar com Deus, de se envolver com a presença de Deus, de estar a sós diante da face do Senhor. E por isso, nas suas idas ao Carmelo, ele passa por Sunem, ele passa por este lugar, aonde havia certa mulher, e é dito que essa mulher é uma mulher rica, é uma mulher abastada, mas mais que abastada, mais que rica, a gente salta aos olhos que se trata de uma mulher generosa, é alguém que era dada a hábito de generosidade, ela também era hospitaleira, ela abria a sua casa em hospitalidade para receber as pessoas. Ela tinha o hábito de Abraão, o hábito da hospitalidade, e assim como Abraão era hospitaleiro, essa mulher de Sunem, esta sunamita, ela abriu a sua casa, abriu a sua porta para ser também ela uma mulher hospitaleira e oferecer a sua hospitalidade a Eliseu, ao profeta do Senhor que transitava por ali. E diz a palavra que aquela mulher um dia insistiu com Eliseu, sabe, para que ele entrasse à sua casa e ele comesse na sua casa, ele estivesse na sua casa. Eu já ouvi e aprendi que nós não costumamos convidar para estar à mesa, senão aqueles com quem nós queremos alguma amizade, algum tipo de relacionamento. Também não costumamos sentar para comer, senão com aquelas pessoas com quem nós desejamos estar e nos sentimos bem. Aquela mulher, ela tinha prazer em que Eliseu comesse do pão da sua mesa, do pão da sua casa, em seu trânsito por Sunem, em direção ao Carmelo. E diz a palavra, depois disso, dessa insistência, ela o constrange Eliseu a estar com ela, a não passar dela. Eu me lembro de Abraão, quando estando na tenda, ele viu quando 3 homens de aspecto de realeza se aproximavam do seu acampamento, e ele levanta e vai até eles, debaixo daquele sol causticante, e se prostra em humildade diante daqueles desconhecidos e diz para eles: não passe o meu Senhor do teu servo. Olha que linguagem que Abraão usa: não passe o meu Senhor do teu servo, mas venha o Senhor à tenda do teu servo e se providencie água para lavar os pés, tirar a poeira do caminho, água para refrigério de vocês, da sede. Se providencie pão, se providencie bolo, se providencie leite para saciar o vosso corpo, a vossa necessidade de forças, porquanto para isso meu Senhor veio até o seu servo. Abraão constrangeu o Senhor, na verdade, a estar na sua tenda, a estar na sua casa. Ele foi hospitaleiro, e por isso há um ensino na palavra de Deus que diz: olha, sejam hospitaleiros, porque alguns sendo hospitaleiros receberam anjos em sua casa. É o caso de Ló. Ló foi hospitaleiro e recebeu os anjos de Deus, os mensageiros de Deus em sua casa, sabe? E aquele que dá abrigo ao Senhor, aquele que dá abrigo à presença de Deus na sua casa, no seio da sua família, no seio do seu coração, é abençoado por esse abrigo. Zaqueu recebeu o Senhor na sua casa. Zaqueu recebeu o Senhor quando o Senhor se apresenta para ele e diz: Zaqueu, hoje me convém entrar na tua casa. E Zaqueu recebeu com alegria. E esse envolvimento, esse relacionamento que Zaqueu passou a ter com o Senhor,
mudou, transformou a vida de Zaqueu, a família de Zaqueu, a história de Zaqueu. Sabe, essa mulher de Sunem, ela é uma mulher muito hospitaleira, ela constrange Eliseu, e a partir disso Eliseu adquiriu o hábito, sempre que passava por aquela cidade, a caminho do Carmelo, diz a palavra, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa à sua mesa. E certa vez, passado o tempo, essa mulher, ela diz para o marido dela: olha, eu sei, ou seja, chegou ao meu entendimento, chegou a minha percepção, ao meu conhecimento. Ela diz que esse homem, que essa pessoa que sempre nos visita, querido, nosso pastor costuma dizer que para você conhecer alguém, é preciso você sentar com essa pessoa, comer com ela. E quando você tiver nessas muitas vezes de encontros em que você sentou, comeu com essa pessoa, provavelmente quando você tiver consumido nesse processo pelo menos 1 quilo de sal, você saberá dizer alguma coisa acerca daquela pessoa. E parece que a mulher de Sunem já tinha consumido pelo menos 1 quilo de sal, e tendo consumido 1 quilo de sal, ela já tinha entendido que mais que profeta, aleluia, porque o importante não é o que você exerce como função, mas quem você é. Alguém já disse que mais importante do que ser famoso, mais importante do que ser conhecido, é ser alguém que vale a pena de se conhecer. E essa mulher tinha conhecido agora quem era Eliseu. Uns olhavam para Eliseu e diziam: este é o homem, Eliseu, que deitava água das mãos de Elias. Esse é Eliseu, o servo de Elias. Este é Eliseu, o discípulo de Elias. Este é Eliseu. Mas para aquela mulher, Eliseu não era apenas o profeta que sucede ao profeta Elias. Para essa mulher que o conhecia, que comia com ele, que tinha ele à sua mesa, que tinha com ele agora um relacionamento, envolvimento, ela diz: eu sei que essa pessoa que sempre nos visita, ela não diz ele é um profeta, ela não diz ele é um obreiro, ela não diz ele é um pastor, não, ela diz em essência, ele é um santo homem de Deus, aleluia. Oh, ele é um homem de Deus, ele é um homem separado, ele é um homem que anda em santidade, ele é um homem que anda em santificação. Eu tenho visto que ele não é um simples profeta, porque profeta, ele pode profetizar a verdade de Deus, mas quantos que profetizam a mentira, quantos que profetizam coisas que Deus não falou e que Deus não revelou, quantos que na própria história e cidade da Bíblia apresentam-se diante de reis e dizem: assim declarou o Senhor, e na verdade há um espírito mentiroso neles. Mas essa mulher olha para Eliseu e diz: ele é um santo homem de Deus. Eu tenho visto, eu tenho convivido com ele, ele sempre tem estado aqui, tem sentado à nossa mesa, e eu tenho visto pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela maneira como fala, pela maneira como é, pela maneira como vive, ele é um santo homem de Deus. Portanto, ela diz assim: na sua generosidade e hospitalidade, vamos construir para ele no terraço. Há uma tradução que diz junto ao muro, um quarto de tijolos, colocar nele uma cama para ele descansar, colocar nele uma mesa para que ele possa ali estudar a palavra, ler os livros, ler a palavra, uma cadeira, ela diz uma lamparina, porquanto um profeta não pode viver no meio da escuridão, ele é um santo homem de Deus. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar ali naquele quarto. Ali vai ser o cantinho de Eliseu na nossa casa, ali vai ser o cantinho do homem de Deus. Ele terá liberdade sempre que passar por aqui. Sabe, ela está cuidando de Eliseu, ela está vendo que Eliseu é um santo homem de Deus, mas é alguém que precisa ser cuidado também, é alguém que precisa ser amparado também. Ela está cuidando de Eliseu na dimensão do homem, na dimensão humana. Ela está vendo as necessidades de Eliseu, e sendo ela
ela uma mulher de posses, sendo ela uma mulher de recursos, e sendo ela uma mulher generosa, ela vai ao extremo da sua hospitalidade, ela vai ao extremo da sua generosidade, e ela cuida do homem de Deus, sabe? Ela dá guarida, ela dá pouso e repouso ao homem de Deus em suas caminhadas para o Carmelo. E sabe, essa mulher, ela está semeando. Coisa tremenda é a lei da semeadura. Mais cedo eu mencionei alguma coisa aqui acerca disso. Coisa tremenda é quando você semeia, lança a semente sobre as águas, e depois de dias tu a acharás. Essa mulher, ela está semeando, e a gente percebe que ela está semeando, não é interessada em ter alguma coisa. A gente percebe que ela se relaciona com Eliseu enquanto santo homem de Deus. Ela não se relaciona com Eliseu como profeta. Ela nunca disse para Eliseu: Eliseu, profetiza alguma coisa para mim. Porque tem pessoas que correm para a esquerda, para a direita, para frente e para trás, em busca de quem profetize alguma coisa, em busca de quem lhe diga alguma coisa, sabe? De quem lhe dê uma evidência, de quem lhe dê uma direção, e saem procurando onde é que tem um profeta. Nos nossos dias, no meio do povo do Senhor, ainda esse tipo de pessoas que buscam intermediários, que não se relacionam pessoalmente com Deus, mas busca que alguém profetize para si mesmo. E quantos são pessoas que são acidentadas por essas experiências? Quantas pessoas que tomam decisões das quais depois vêm a se arrepender, porque estavam em busca, sabe, de um, entre aspas, de um horóscopo de crente. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus nos diz que nós temos o Espírito de Deus, e que de ninguém seremos discernidos, mas Deus mesmo nos faz discernir todas as coisas. É verdade, o Senhor usa seus servos na profecia, na palavra profética, e quantas vezes revela pela palavra do conhecimento, quantas vezes revela pela palavra da sabedoria, e isso impacta a nossa vida. Isso é manifestado na igreja, nos cultos, na adoração ao Senhor. Sim, mas eu não andarei em busca dessas coisas. Não, a palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus fala quando quer, e quando quer Ele fala. Sabe, Balaão precisava ouvir Deus falar, e Deus precisando, sabe, tratar com Balaão. Deus, Ele fala, e na falta de ter boca de profeta que falasse para Balaão, que se considerava profeta, Deus, Ele se utiliza da jumenta, e a jumenta recebe linguagem, e a jumenta fala. Oh, aleluia! Porque nada impede o agir de Deus. Quando Deus quer falar, Ele vai falar, e nada vai impedir, nada vai conter, porque é dele o querer e é dele o efetuar. Eu não andarei atrás de bênçãos, diz o hino, elas vão me alcançar, elas vão. A palavra diz que os sinais vão andar atrás de quem crê. Oh, aleluia! Se você crê, eu não preciso andar atrás dos sinais, os sinais vão me seguir. Esta mulher não se relacionava com Eliseu enquanto profeta, não se relacionava com Eliseu enquanto pessoa influente, enquanto pessoa famosa, enquanto pessoa que, sabe, tinha acesso às autoridades do reino. Não, ela se relacionava com Eliseu enquanto santo homem de Deus, e na sua generosidade ela procurava, sabe, fazer o melhor segundo a generosidade do seu coração e os recursos que Deus lhe tinha amealhado. Por isso, tendo ela semeado, sabe, tendo ela praticado a boa semeadura tem colheita. Olha, ninguém é obrigado a semear nada. Glória a Deus. A palavra diz que Deus ama o que dá, mas faz isso com alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre semeadura, na carta aos Coríntios, ali na segunda carta, se a memória não me trai, na altura do capítulo 9, 8, 9, ele vai falar da semeadura, e ele diz: aquele que pouco semeia, pouco colhe. Mas ele diz: e aquele que muito semeia, muito colhe. Paulo está dizendo assim: na proporção da semeadura será a colheita. É dito que Isaac semeou em Gerar, na direção de Deus. Ele semeou em obediência, ele semeou em fé, ele semeou em renúncia, porque renunciou
a semeadura ser feita lá no Egito, onde Deus disse para ele: não desças ao Egito. Ele semeia na terra crestada, na terra dura, mas ele semeia na obediência, ele semeia na promessa, porque foi dito a Isaac: eu estarei contigo, peregrina nesta terra. E ele semeia, e é dito, e ele colhe 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. É verdade, ninguém é obrigado a semear, mas olha, aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então a lei da semeadura, sabe, embora não seja obrigado a semear, uma vez que a semeadura aconteça, haverá colheita. Aleluia. E esta mulher, ela está semeando, mas ela está semeando na generosidade, ela está semeando na hospitalidade, ela está semeando no cuidado por um homem santo de Deus. E por isso, o homem de Deus, ele começa, sabe, a pensar: eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Existe uma lei chamada, junto com a lei da semeadura, a lei da reciprocidade. Aleluia, ela é real, sabe, existe a lei da reciprocidade, daquilo que é recíproco. Essa mulher tinha feito tantas vezes o bem a Eliseu, tinha lhe aberto as portas da casa, tinha dado alimento para ele, pouso para ele, descanso para o seu corpo cansado, sabe, e ele tendo recebido o bem dessa mulher, ele diz: eu preciso fazer alguma coisa por ela. Não, eu preciso corresponder à sua generosidade. E creio eu, movido agora pelo Espírito de Deus, porque semeadura tem colheita. Aleluia. Ele começa a perguntar ao seu servo: o que faremos por esta sunamita que nos recebe com tamanha generosidade? Manda chamá-la e pergunta a ela: olha, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Sabe, junto ao rei, alguma coisa que eu possa falar a teu respeito? Junto, o rei era o juiz de Israel, o rei era o poder executivo de Israel, o rei era o poder legislativo de Israel. Alguma coisa que eu possa fazer por você, junto aos poderes constituídos sobre a nação? Alguma coisa que eu possa falar a teu respeito, junto às autoridades de segurança desta nação? Alguma coisa que te aflige, eu possa fazer por você? Ela diz: não, meu Senhor, eu sou a mulher que vivo no meio do meu povo. Ou seja, essa mulher semeava em generosidade, não porque tivesse segundas intenções, não, ela tinha a frutificação da hospitalidade na sua vida, de modo que o profeta vai passar um tempo, e o profeta Eliseu outra vez, sabe, querendo fazer algo por ela e não sabendo o que fazer. É dito então por boca de Geazi: olha, eu tenho notado, sabe, e Geazi diz para ela: olha, eu tenho notado que ela não tem filho. Bem, ela não tem filho no versículo 14, e o seu marido já bastante avançado é em idade. Então solicitou-lhe Eliseu: manda chamá-la. Sabe, uma mulher em esterilidade naqueles dias era considerada uma mulher em opróbrio, era considerada uma mulher em maldição, sabe, não ter um filho, sabe, era visto como terrível para uma família, porquanto, como diz Abraão na tenda, quando o Senhor o visita, quando o Senhor está com Abraão no capítulo 15, Abraão diz: de que me adianta, Senhor, a tua bênção? De que me adianta, Senhor, a tua presença, se eu não tenho herdeiro? Se o Senhor tem me acumulado de bênçãos e de bens, mas eu não tenho herdeiro nascido na minha própria casa. E o Senhor então faz uma promessa para Abraão e diz: eu vou te dar semente que será como a areia do mar, que será como as estrelas dos céus. A tua semente, Abraão, ela vai ter uma dimensão humana, mas também terá uma dimensão espiritual. Quando o Senhor fala para Abraão, ela será como a areia do mar, ele está dizendo para ele: ela será como, haverá uma multiplicidade na terra, nações e reis sairão de ti. Mas tem mais, olha as estrelas dos céus, são bilhões de bilhões. Eu também te darei uma semente espiritual, Abraão. E Abraão recebe bênçãos inferiores e bênçãos superiores da parte de Deus. Essa mulher não tinha filhos. Ela tinha sim um anelo, sim. Ela tinha um desejo, sim, no seu coração, sabe? Ela tinha um desejo de ser mãe, e é por isso que o Senhor a visita na sua necessidade. Eu não sei qual é a tua necessidade, não sei qual é o anelo da tua alma, mas essa palavra vem com endereço. Essa palavra vem porque o Senhor te sonda e conhece o teu coração. Castor Rebea, eu tenho visto, diz o Senhor, as tuas obras
Rebeca Minteleia, eu tenho visto o teu amor pela minha casa, Rende Condeleia, e Ostupe Rebacanti Radateia, Nastuque Peacia, e eu conheço o teu coração, diz o Senhor. Ele chama então a sunamita, e ele agora, homem de Deus, que fala a palavra de Deus, a verdade de Deus a ele revelada, ele diz para aquela mulher, e declarou-lhe Eliseu, por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou, ao ouvir essa notícia, sabe, ela devia ter pulado, ao ouvir essa notícia, ela devia, sabe, ter se alegrado, aleluia, mas ao ouvir essa notícia, ela responde de modo desconcertante, porque ela diz: não, meu Senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Essa mulher bem sabia que profecia precisa ser, sabe, pesada, aleluia, que o profeta, ele precisa ser avaliado a partir dos seus frutos, que a profecia, ela precisa, sabe, ela precisa passar pelo teste da verdade da palavra de Deus. E ela sabia que havia videntes que eram falsos videntes, mas sendo Eliseu um homem de Deus, e ela refere-se a ele aqui como ó homem de Deus, ela diz assim: eu não quero ter esperança falsa, homem de Deus, eu não quero, porque ela revela aqui um trauma que havia na sua alma. Quantas vezes ela sonhou: esse ano eu vou engravidar? Quantas vezes ela esteve em amores com seu marido e disse: dessa vez eu vou conceber, dessa vez Deus vai se lembrar de mim, dessa vez o opróbrio vai sair da minha vida e terei eu um filho em meus braços e alegria na minha casa. Quantas vezes essa mulher, ano após ano daquele casamento, sabe, ela foi anelando o desejo, e o desejo do coração não atendido vai trazendo tristeza, diz a palavra, sabe, vai angustiando a alma, a esperança acalentada que nunca se realiza, que nunca se materializa. Era a situação dessa mulher. Ela tinha esse trauma no coração, e por isso, quando ela escuta aquela notícia, aquele desejo há tanto tempo esperado, ela diz: não iludas a tua serva, homem de Deus. Eu já fui tão frustrada nesse sonho, eu já fui tão frustrada nessa expectativa. Mas então, assim como Eliseu lhe afirmara, diz a palavra, o decurso do tempo vai se dar, o Senhor vela pela sua palavra, para cumprir a sua palavra, ela não volta vazia. A mulher sunamita engravidou, no ano seguinte, no tempo certo, ela deu à luz um filho. Quem diria que Sara ainda amamentaria filhos? É o que diz a esposa de Abraão, quando com 91 anos quase, ela tem em seus braços Isaque, amamentando em seu seio, e ela ri, oh glória. Por isso que o nome do menino é Isaque, porque promessa acalentada e promessa recebida gera sorriso nos lábios, aleluia, gera felicidade no coração. E Sara sorria e dizia: quem dizia que eu teria Isaque? Quem diria que Deus ainda me daria um Isaque? Ele é Deus fiel e verdadeiro. Aquela sunamita tem um filho nos braços, o menino cresce, aleluia. E um dia aquela criança, um dia aquela promessa, sabe, aquela colheita que Deus tinha lhe dado, aquele menino sente dores da cabeça, estando ele no campo acompanhando o pai, disse: meu pai, a minha cabeça. E o pai vê que o caso é sério, manda levá-lo à sua mãe, e a sua mãe toma aquela criança, a sua mãe toma aquele menino, e diz a palavra, versículo 20: este tomou e o levou à sua mãe, e o menino ficou nos joelhos dela, aleluia. Ela recebe o filho e o coloca nos joelhos. O caso era grave, o caso era difícil, aquela enfermidade era uma enfermidade para a morte.
morte. Sabe, o que estava acontecendo com aquele menino, com aquela criança, não havia como se resolver. Sabe, quando o problema surgiu, foi muito rápido, foi fulminante, mas aquela mulher, ela pega aquela criança e ela coloca nos joelhos. Aleluia. Aquela mulher que tinha recebido de Deus uma promessa, a palavra diz: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é galardão de Deus. Falando de família, Josué vai dizer: escolhei a quem quereis servir, se quereis servir ao Senhor ou aos deuses falsos dos cananeus, porém eu e a minha casa somos do Senhor. Estamos em uma aliança com Deus, viveremos as promessas de Deus, andaremos na sua palavra. Esta mulher toma a promessa e ela coloca nos joelhos. Oh glória! Quantas mães, quantos pais que veem os seus filhos como aquele pai cujo filho lhe pede parte da herança para ir embora e quer viver a vida da sua própria forma e da sua própria maneira, e vê-se agora sendo tirado de si o seu filho, sendo tirado de si a sua promessa, sendo levado por esse mundo a sua promessa, sendo levado, arrastado pelo engano desse mundo, o filho tão precioso que Deus te deu, a bênção tão preciosa, a herança do Senhor sendo levada. Sabe, assim aquele pai vai ficar sem o filho, assim essa mãe está vendo o seu filho sendo lhe tirado pela morte. Quantos pais que veem o filho ser tirado pelos vícios, pelas drogas, sabe, e o coração entristecido, porque sabe, o meu filho é herança do Senhor, é galardão de Deus, é promessa de Deus para a minha vida. Mas o que faz essa mulher quando a crise bate na sua casa? O que faz essa mulher quando os recursos financeiros não podem resolver? O que faz essa mulher quando os recursos médicos não podem resolver? O que faz essa mulher quando a crise chegou e os recursos da terra não são suficientes para lhe trazer uma solução? A palavra diz: ela coloca o menino nos joelhos. Oh glória a Deus. Coloca nos joelhos a causa, coloca nos joelhos a crise, coloca nos joelhos aquilo que é impossível para o homem fazer, coloca nos joelhos na presença de Deus. Quando Israel vivia 3 anos e meio de seca, não orvalhava na terra, as fontes tinham secado, os rebanhos morriam de sede, o campo de cevada não florescia, o trigal não prosperava, as ovelhas estavam morrendo sedentas, não havia lã nem carne. Crise tremenda estava sobre a nação de Israel, e o profeta Elias, no meio dessa crise, ele sobe no Monte Carmelo, ele sobe até a presença de Deus, e ali, diz a palavra, ele fica de joelhos. A crise tem que ir para os meus joelhos, a crise tem que passar pelos meus joelhos. E Elias, ele se prostra diante do Senhor do monte, e ele ora, e olha com a face entre os joelhos. Porque ele olha com a face entre os joelhos? Porque quando ele olhava à volta, só via desânimo. Quando ele olhava para a direita, ele só via seca. Quando olhava para a esquerda, ele só via seca para trás. A seca estava adiante, o sol era inclemente, a crise era tremenda, a fome estava tomando conta daquela nação. Mas Elias coloca a crise nos seus joelhos e clama ao Senhor, a face entre os joelhos. Aleluia. A face entre os joelhos está dizendo: eu não olho com olhos carnais, mas eu quero olhar com os olhos da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que o olho não pode ver. E ele clama ao Senhor por resposta. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Anunciar-te-ei coisas grandes, tremendas, coisas fiéis e verdadeiras, firmes, que tu não sabes, mas a minha palavra revela nessa manhã. Oh, clama a mim. Coloca nos joelhos a tua casa, coloca nos joelhos a tua família, coloca nos joelhos o teu lar, coloca nos joelhos a tua carreira, coloca nos joelhos o teu problema.
Essa mulher coloca nos joelhos e o filho morre. Aleluia. Eu aprendo aqui uma coisa, que o que eu coloco nos joelhos, só Deus coloca a palavra fim. A morte se apressa e diz: não, ainda que esteja nos joelhos eu vou tomá-lo. Aleluia. Mas a morte vai aprender uma lição. Há alguém que é maior do que a morte, é aquele de quem eu me prostro de joelhos. E essa mulher, quando vê o seu filho ser tomado, ela não rasga as vestes. Quando ela vê o seu filho ser tomado pela morte, sabe, ela sobe, diz a palavra, ela subiu. Ela não ficou prostrada, mas ela subiu ao lugar, ao quarto, aonde ela tinha semeado, aonde ela tinha abençoado, aonde ela tinha alimentado, aonde ela tinha guardado, aonde ela tinha dado sombra e água fresca. Ela sobe ao lugar aonde Eliseu passava e costumava estar na presença do Senhor. Ela sobe aquele lugar, e diz a palavra, e ali deitou o seu filho sobre a cama do homem de Deus, ao lugar onde Eliseu descansava, e fechou a porta e saiu. Sabe, é como a mãe colocando o filho para dormir no quarto à noite. Ela coloca lá, sabe, a mente dizia: está morto, mas a alma dizia: ainda há esperança, ainda há resposta, porque eu estou de joelhos, ainda há resposta, porque eu estou confiando no Deus de Israel. Ela coloca a criança na cama, fecha a porta e sai e vai, mas ela vai em busca do homem de Deus. Ela busca ao Senhor e ela diz: manda-me, pois, um dos servos uma jumenta, eu vou depressa à casa do homem de Deus. Em nossos dias ela diria: eu vou à casa do Senhor, eu vou à igreja, eu vou ao círculo de oração, eu vou buscar a presença do meu Deus, eu vou entrar em propósito com Deus. Eu me lembro da minha esposa, o decreto de morte do Adam, e à noite, deitada, quando a medicina dizia: não nasce, não pode nascer, vai abortar no 4º mês no máximo, o coração vai explodir, é muita translucência no carro, é muito intensa, esse coração não prospera. Ela deitava à noite no quarto e cantava e orava e derramava lágrimas. Oh, aleluia, a igreja do Rio Largo orava, aleluia. Quantos irmãos que me encontram na rua hoje e vê o meu filho e me dizem: eu orei pelo teu filho, oh glória, eu passei contigo nesse processo. Sabe, quando você tem crises, quando você passa por crises, coisa gloriosa é você ir até a casa do Senhor, é você ter uma família espiritual que dobra joelhos com você. Oh, aleluia. Pode não ter recursos materiais para te apoiar, nem sempre o que a gente precisa é de recurso material, mas de joelhos dobrados, daqueles que dobram os joelhos, colocam a face no pó e dizem: eu estou orando com você, eu estou batendo com você, eu estou buscando com você. A palavra diz: alegrai-vos com os que se alegram, chora com os que choram. Assim é a família de Deus. Essa mulher busca aquele com quem ela tinha um relacionamento espiritual. Ela busca o homem de Deus, ela vai à casa do homem de Deus, e ali, se conduzindo àquele lugar, está o homem de Deus do Carmelo, lugar de encontro com Deus, lugar onde Deus, aleluia, tratava com Eliseu. E Eliseu vê a mulher chegando, entende, ela está em crise, ela passa por grande crise, mas Deus tinha ocultado dele que crise era aquela. E Eliseu, sendo verdadeiro e sincero, não tem problema nenhum em dizer: Deus não me revelou, Deus não falou comigo. Porque profeta de Deus é assim, irmãos. Quando Deus fala, ele diz: Deus falou. E quando Deus não fala, ele diz: Deus não me disse nada. Oh, glória a Deus. Deus não me falou nada. Porque a palavra não é do profeta, a palavra é de Deus. E ele fala quando quer e da forma como ele quer. E essa mulher, ao chegar ali, ela se prostra diante de Eliseu. O Geazi quer levantá-la, mas Eliseu diz: não deixa ela, aleluia.
Oh glória, deixa ela estar em crise profunda, e aquela mulher vai abrir a boca e vai desabafar. Oh glória a Deus. Tem hora, irmãos, que a gente não ora não, a gente desabafa. Oh glória, tem hora que você procura o pastor da igreja, sabe para quê? Para ter ouvidos, para desabafar. Deus dê graça aos seus servos, aleluia, nos muitos gabinetes por aí, aleluia, que precisam ouvir tantas vezes, às vezes o desabafo daquela ovelha que está em angústia. Glória a Deus. E é o que essa mulher faz, ela desabafa e diz: porventura pedi ao meu Senhor algum filho? Oh glória a Deus, eu não te roguei para que não me enganasses. Essa mulher, ela não está falando para o Eliseu, ela não está falando para o pastor da igreja, ela está falando para Deus. Se isso causa impacto no coração de Eliseu, imagina no coração de Deus, que é mais sensível ainda. Oh, aleluia. Porventura eu pedi. Oh, eu apenas semeei sem interesse de receber nada. Oh, Steia, eu dei hospitalidade sem interesse nenhum. Oh, glória a Jesus, de receber qualquer coisa. Ainda que a palavra de Deus declare que recebe profeta, na condição de profeta, tem galardão de profeta. Ela podia não saber disso, mas o Espírito de Deus sabe. E ela coloca-se dessa forma. No mesmo instante, Eliseu ordena a Geazi: vai lá, coloca lá o meu cajado. E aquela mulher fica. Ela não larga o homem de Deus. Ela diz: eu não saio daqui. Eu não volto para casa para encontrar o meu filho morto. Eu não volto para casa, para viver um luto, para viver. Eu não aceito o final da minha promessa. Eu não aceito que Deus permita a minha casa ser destruída. A palavra diz: aquele que edifica a casa sobre a rocha, virão sobre ela os ventos, e darão sobre ela os rios, e a força das águas. E não diz: e a casa vem abaixo. Diz: não, a casa permanecerá de pé. Não pela casa, por conta de em quem a casa está edificada. Ela diz: eu coloquei ele no quarto, rebaixo, no quarto da oração. Eu coloquei ele no quarto da intimidade. Eu coloquei o meu problema no quarto onde a palavra é examinada. Eu coloquei ele no quarto da esperança. No quarto da semeadura. No mesmo instante, Eliseu manda Geazi, ele vai lá, ele faz o que o profeta diz, mas diz a palavra no versículo 31, que o menino não volta a si. Glória a Deus. O menino não volta a si. Tem milagres que leva tempo para você receber. Aleluia. Quando eu soube que meu filho não nascia, eu orei ao Senhor, coloquei a face na parede, como fez o rei Ezequias, e orei. Mas eu não vi o resultado naquele dia, não vi naquele mês, mas eu continuei orando. A minha família continuou orando, a igreja continuou orando. Os meses iam passando e Deus estava no controle de tudo. Aleluia. Existe um processo, passa pelo processo, mas passa com Deus. Processo que me leva a estar mais com Deus é um processo abençoador da minha vida. Confia no Senhor. Aleluia. Recebe a palavra: confia no Senhor nessa hora. Quando Eliseu vai com aquela mulher que não o deixaria e vai à sua casa, diz a palavra, ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Havia uma crise. O Senhor diz: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, Deus vê, ele é protagonista desse processo, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele entra no quarto, fecha a porta e ora.
Oh, aleluia. Eliseu está colocando nos joelhos o que estava nos joelhos da sunamita. Eliseu está colocando nos joelhos o problema, a crise, a situação. Coloca nos teus joelhos. Em seguida, deitou-se sobre o menino, encostou sua boca na boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino, as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino, enquanto se debruçava sobre ele, e o menino foi aquecendo. É que Eliseu sabia: o Espírito de Deus está em mim, o Espírito de Deus se move em mim. Eliseu possuidor deste Espírito, ele está agora abraçando o impossível, ele está se agarrando com o impossível, está impactando o impossível com a ousadia do Espírito de Deus. E o menino vai reagindo e vai aquecendo. O fogo arderá no altar continuamente e não se apagará. Aonde tem oração tem fogo, aonde tem oração o altar, a cinza é removida, lenha nova é colocada, sacrifício vivo e santo é apresentado a Deus. A tua adoração, o teu corpo, o teu ser, a tua fidelidade, a tua obediência diante de Deus é sacrifício santo que ele recebe, e ele responde com fogo. Aonde tem fogo, o gelo sai, a frieza sai, o corpo aquece, tem alegria, tem paz, tem esperança, tem vida, e vida em abundância. A criança vai aquecendo. Aleluia, vai aquecendo. Sabe, há um processo de aquecimento acontecendo quando eu dobro os joelhos. Então Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto, de um lado para o outro. Tem hora que a gente ora assim, oh glória. Tem hora que a gente começa a andar para lá e para cá conversando com Deus. E eu fico pensando: você vai para lá e Jesus vai com você. Você vem para cá e Jesus te acompanha do mesmo jeito. Pode caminhar, eu não vou te deixar. Eu não vou te perder de vista, diz o Senhor. E ele caminha para um lado e para o outro. Depois subiu na cama, estendeu-se sobre o corpo do menino mais uma vez. Não desista. Aleluia, insista. Oh, aleluia, insista. O dever de orar e nunca esmorecer. Então o menino espirrou. É o fôlego da vida. 7 vezes. É para você não ter dúvida de que é Deus. E abriu os olhos. E a vida, aí sou eu aqui. E a vida voltou plenamente outra vez. Oh, glória a Deus. Porque para Deus não há impossível. Porque para Deus não há causa perdida quando eu dobro os joelhos. Para Deus não há crise difícil demais quando ainda se dobra joelhos na sua presença. Oh, aleluia! Tudo é possível aquele que crê, aquele que se envolve com o Senhor. Esta mulher, ela abrigou o Senhor na sua casa, e quem abriga o Senhor na sua vida tem de Deus vitória, tem de Deus socorro, tem de Deus resposta, e tem de Deus o que significa o nome Eliseu: o Senhor é a salvação. Tem salvação de Deus, não se perderá, mas salvo será. Por isso, no fechamento dessa palavra, eu quero te fazer um convite nessa manhã. Você querido, você querida, ou que não abriga ainda o Senhor como Senhor e Salvador da tua vida, eu te convido nesta hora a tomar uma decisão, a convidar e aceitar a presença de Jesus na tua vida, como o Senhor da tua casa, como o Senhor do teu coração, como o Senhor da tua história, como o Senhor da tua alma. Abre a porta. Um dia Eliseu entrou na casa dessa mulher, porque ela insistiu com ele, dizendo: come pão comigo.
Jesus disse: abri a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você nesta manhã se voltar para o Senhor Jesus, que fala com você através dessa palavra, se você nessa manhã se voltar para o Senhor e disser: entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, ele vai entrar, ele vai sentar à tua mesa, como sentou à mesa daquela sunamita. Ele vai chegar, e quando ele chega a salvação de Deus. Que devo fazer? Vem para Jesus. Que devo fazer para ter a salvação de Deus? Escreve: eu quero Jesus na minha